Olá, meus amigos, eu sou o professor Guilherme Almeida e estamos aqui para a nossa primeira aula do curso de Semiologia e Propedêutica Médica. Essa primeira aula iremos introduzir o assunto anamnese, iremos falar dos principais itens da anamnese essenciais ao estudo dessa disciplina. Queria ressaltar, que a semiologia médica e a propedêutica médica são duas áreas do conhecimento em que tem diferentes significados. A semiologia nada mais é do que ensinar um aluno a ver, fazer com que aquele aluno colete dados, principalmente dentro da medicina através da anamnese e do exame físico, e aqueles dados sejam convertidos em informações essenciais para um diagnóstico, por exemplo. A propedêutica é toda a ciência ou arte transmitida de um mestre para um aluno. Sabemos que a semiologia e propedêutica talvez seja uma das principais atividades práticas dentro do ensino da medicina. Então, a palavra propedêutica está muito bem representada dentro dessa disciplina. Então, sobre a propedêutica médica, o que um mestre tem a ensinar aí para um aluno dentro do estudo da medicina? A primeira coisa é evitar ter erros, E os erros médicos muitas vezes nascem de quando essa sequência que nós colocamos aí no slide para vocês é desobedecida. Sempre que iremos atender o paciente, devemos começar pela anamnese, segui-la pelo exame físico, a partir de então, coletar os principais dados e convertê-los em informações através da formação de uma lista de problemas ou resumo do caso. E a partir de então, elaboraremos hipóteses de diagnósticos sindrômicos e também anatômicos. Por exemplo, nós não sabemos exatamente o diagnóstico etiológico, mas nós sabemos que tem uma síndrome respiratória, uma síndrome infecciosa e possivelmente o diagnóstico desse paciente será pneumonia adquirida na comunidade, por exemplo, ou então, como diagnóstico diferencial, uma tuberculose. Você não sabe exatamente o diagnóstico preciso, por isso hipóteses diagnósticas, mas você tem uma noção boa de onde o problema anatomicamente está ocorrendo, como, por exemplo, o problema citado no pulmão. A partir de então, exames complementares bioquímicos serão solicitados, hemograma, bioquímica, e exames complementares de imagem e, por vezes, até testes especiais, como, por exemplo, exames endoscópicos. Esses exames complementares, como o próprio nome diz, são complementares, A partir do momento que você tem hipóteses diagnósticas, esses exames irão afastar ou aproximar você do diagnóstico sugerido. E espera-se que após a realização desses exames complementares, você tenha o diagnóstico etiológico estabelecido na maioria dos casos. A partir do momento que você dá o diagnóstico, você estabelece um tratamento, propõe um tratamento, faz uma avaliação prognóstica, olha, utilizando essa antibiótico terapia, você possivelmente estará curado nos próximos 7 dias e você vai avaliar a evolução do seu paciente. É super importante nessa sequência porque muitas vezes ela é desobedecida, como nós falamos anteriormente. Muita gente coloca exame complementar na anamnese, Muita gente coloca tratamento proposto na anamnese. Isso não é adequado. Todos os itens, eles são extremamente importantes, mas eles devem ser avaliados cada um a seu momento. Muitos erros nascem de exames complementares que são analisados sem avaliar a história do paciente primeiro ou avaliar o seu exame físico. Então, antes de darem seguimento aí na nossa disciplina, vocês têm que me prometer que vocês sempre irão seguir essa sequência indicada na propedêutica médica. Então, quais seriam os objetivos ou os principais objetivos da anamnese? Você faz a anamnese, sobretudo, para dar um diagnóstico, O objetivo maior daquela lista da propedêutica médica é chegar ao diagnóstico. A partir do momento que você chega no diagnóstico, o tratamento proposto muitas vezes é protocolar, você vai ter que ajustar alguma realidade do seu paciente, um ajuste renal, uma alergia a algum medicamento, algum tipo de contraindicação. O tratamento A vai ser melhor para esse paciente, o tratamento B vai ser pior para esse paciente, Mas o difícil dentro da medicina é você estabelecer um diagnóstico. E junto dessa grande meta da anamnese, que é facilitar o processo diagnóstico, ela estabelece uma relação médico-paciente através da conversa, Você começa a obter elementos da história clínica desse paciente, obter elementos da história de vida daquela pessoa e faz com que você se aproxime dela,
né? Então você acaba conhecendo fatores aí pessoais, familiares e até ambientais envolvidos no chamado processo saúde e doença, no processo do adoecer, né? E a própria anamnese, ela vai dar elementos, né, os chamados dados, que você vai converter em informações, que vai acabar nos guiando nas etapas subsequentes, né? Uma boa anamnese realizada pode te guiar em situações do exame físico que você deve prestar mais atenção. Uma boa anamnese pode indicar um exame complementar de forma mais precisa, né? Mas nunca se esqueçam, né? O objetivo maior da anamnese é o diagnóstico, né? E quando você escreve uma anamnese, o principal objetivo disso é fazer com que os seus colegas entendam todos os dados que você coletou e que eles também sejam capazes de transformar esses dados em informações, praticamente como se eles estivessem em tempo real do seu lado executando aquela anamnese. Então, meus amigos, em relação aos itens, né, da anamnese, a anamnese começa através de uma identificação. Eu coloquei aí um exemplo de identificação até para facilitar o nosso estudo. DSF, 49 anos, masculino, pardo, casado há 15 anos, trabalhou durante 16 anos como subgerente na aviação Ingassanos e trabalha atualmente com comércio. É brasileiro, natural de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e reside no bairro do Fonseca, atendido no dia 4 de julho de 2022. Podemos identificar que existe um roteiro a ser seguido na identificação, né? O nome do paciente, que você pode representar por siglas, ou se você quiser manter uma confidencialidade maior, você nem precisa colocar o nome dele, você pode colocar lá, homem, 49 anos, pardo, por exemplo. É importante você colocar a idade, porque algumas doenças são muito mais prevalentes em determinadas faixas etárias. Você coloca o sexo, né, ou o gênero, né, se for cabível na situação, você coloca lá homem, né, ou sexo masculino, ou mulher, sexo feminino. Você pode colocar uma mulher trans ou um homem trans, por exemplo, né? Pardo, a cor, né, que na verdade a cor ela é muito mais vinculada à questão étnica, né? Hoje em dia a gente fala muito mais em etnia, né? Afrodescendente, por exemplo, entre outros, né? Asiáticos do Pacífico, indo-americanos, coisas assim, né? Porque algumas doenças são muito mais vinculadas a determinadas populações, como por exemplo traço talassêmico na população mediterrânea. Casado há 15 anos, né? É importante você até ter dentro da identificação alguma coisa que fale sobre a história da própria pessoa, né? Ela se identifica como casada, então por isso que está aí. Trabalhou 16 anos como subgerente, né, numa aviação, numa empresa de ônibus, né? O trabalho ele oferece muitos riscos em relação a diferentes doenças. É uma exposição ambiental super importante e que identifica também o indivíduo, né? Brasileiro, natural do Rio de Janeiro, do município de Niterói, saber onde o paciente nasceu ou onde ele reside, muitas das vezes leva a diagnósticos de doenças que são endêmicas ou epidêmicas naquela região. É super importante, né, avaliar que muitos pacientes não residem onde nasceram. Então, em determinadas situações, você vai ter que especificar um pouco mais, né? O paciente nasceu, por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba, e veio residir no Rio de Janeiro aos 18 anos, quando veio servir no Exército. Quando saiu do Exército, passou a trabalhar, por exemplo, no comércio. Trabalhou no comércio durante 20 anos e atualmente é aposentado. Você pode dar um grau de profundidade maior da sua história. E é super importante você colocar a data do atendimento, até para você registrar em que momento do tempo você realizou aquela anamnese na vida daquela pessoa. Evidente, né? Existem outros itens da identificação. Você pode perguntar qual time de futebol aquele paciente, se ele é flamenguista, por exemplo. Você pode perguntar sobre religião, paciente católico, evangélico, budista, espírita, candomblessista, que o seja. Veja, a identificação é uma situação dinâmica e muitas vezes, se você vai dar maior relevância a esse item, conforme você vai discorrendo na anamnese, não tem nenhum problema de você retornar e fazer perguntas mais aprofundadas em relação à identificação. Já a queixa principal é essencial. A queixa principal é o motivo pelo qual aquele paciente procurou o sistema de saúde ou procurou o seu atendimento médico.
o motivo que ele mais valoriza. Isso pode ser representado com as próprias palavras daquele doente, né? E pode ser mais de um motivo. Só que aqui tem uma dica essencial para vocês. Busquem um sintoma guia. O que é um sintoma guia? Um sintoma guia é um sintoma que vai naturalmente te correlacionar com algum sistema daquele organismo. Vou dar um exemplo para vocês. Um paciente pode ter como queixa principal febre. Ele fala, eu vim aqui porque eu estou com febre, o sintoma que eu mais valorizo é febre. Eu entrei aqui no sistema de saúde porque eu quero saber por que eu estou com febre. Mas a febre não é um bom sintoma guia. Porque um indivíduo com febre, você não consegue pensar imediatamente qual sistema daquele organismo possivelmente será acometido. Então você deve instigar o paciente a dizer, tudo bem, você está com febre, mas você sente mais o quê? O que mais que você valoriza? Ele fala, olha, eu estou com falta de ar e tosse. Falta de ar e tosse são bons sintomas guia. Um paciente que tem dispneia, falta de ar e tosse, possivelmente ele tem o seu sistema respiratório acometido. Possivelmente ele tem o seu sistema cardiorrespiratório acometido. Então, eles são sintomas melhores para você colocar como queixa principal, porque justamente o sintoma guia que você vai colocar na queixa principal vai nortear o nosso próximo item, que é a HDA, que é a história da doença atual. Coloquei aí para vocês, por exemplo, um excelente sintoma guia. Procurei auxílio médico porque eu notei que meus olhos e pele começaram a ficar amareladas, o que nos indica icterícia. Pensando em icterícia, logicamente, você vai pensar em fígado. Você vai pensar não num sistema, mas você vai pensar até num órgão especificamente. Você vai pensar no fígado. E isso vai acabar norteando todas as perguntas que você vai fazer na história da doença atual. Ou seja, na queixa principal, deixe o paciente falar sobre o motivo da sua internação, o motivo dele ter procurado você, mas dê prioridade aos sintomas guia, aqueles sintomas que vão te nortear em relação aos sistemas acometidos e muitas vezes aos órgãos acometidos. Por exemplo, doutor, eu vim aqui porque eu estou com dor de garganta. Logicamente, o problema dele é na garganta. Eu vim aqui porque eu estou com odinofagia. Possivelmente, o problema dele é esofagiano. Eu estou aqui porque eu estou com olhos e pele amareladas, possivelmente é o fígado. Estou aqui porque eu estou com dispneia, tosse e febre, possivelmente o pulmão acometido. Então, tentem buscar por sintomas guia. É muito ruim e muito difícil você fazer uma HDA, por exemplo, com fadiga, um sintoma totalmente inespecífico, perda de peso, um sintoma totalmente inespecífico, febre, um sintoma inespecífico, né? Então, sigam essa dica, vocês serão muito bem recompensados por isso. Nesse momento, vale super a pena a gente falar um pouquinho sobre problemas vinculados à queixa principal. O primeiro problema que eu descrevi aí são os chamados regionalismos, né? Quando você fala, por que você procurou o nosso atendimento aqui? O paciente fala, eu procurei porque eu estou empachado. E aí você não sabe o que é estar empachado. Em algumas regiões no Brasil, estar empachado está com plenitude pós-prandial, está sentindo a barriga muito cheia, distendida, né? Em algumas regiões, o empachado pode significar constipação intestinal, né? Então, dependendo do regionalismo, você vai ter que perguntar para o paciente um pouquinho melhor. Tudo bem, você está empachado, mas o que é estar empachado para você? Me explica melhor sobre isso, né? Então, atenção aos regionalismos e cuidado na hora de escrever isso na anamnese, porque o colega que for ler a sua anamnese depois também não vai saber o que é empachado, né? Outro problema são pacientes que dão diagnósticos. Ele fala, doutor, eu vim aqui porque eu estou com pneumonia. Assim, pneumonia é um diagnóstico, não é uma queixa principal. Então você esquece o que ele falou e fala, tudo bem, você está com pneumonia, mas o que você está sentindo exatamente? O que você sente que faz com que você busque o nosso atendimento aqui? Ele fala, doutor, eu estou com febre, tosse, né? Catarro amarelado, falta de ar, beleza. Aí você já consegue selecionar o sintoma guia com maior facilidade. Não aceite diagnósticos como queixas principais, mesmo que ele venha de outro profissional, né? Não se compra diagnóstico. Diagnóstico é você que dá, você não compra ele de ninguém, nem recebe ele de ninguém, nem do paciente, nem de outro colega.
Você tem que começar a propedêutica toda do zero sempre. Porque se o colega falhou, se o colega errou, você não vai embarcar no mesmo erro. E se o colega acertou, parabéns para ele. Agora nós temos uma dupla checagem, você também chegou ao mesmo diagnóstico. Resultado de exame. Paciente, doutor, eu estou te procurando aqui porque eu tenho uma radiografia de tórax que está mostrando uma pneumonia. Tudo bem, ele tem uma radiografia de tórax que pode estar mostrando a pneumonia, mas você só vai avaliar aquilo lá na frente nos exames complementares de imagem. No momento, a gente ainda está na anamnese, ainda está na queixa principal. Então, foque na queixa principal buscando sintoma guia. Tudo bem, você tem um exame mostrando que você tem uma pneumonia, mas o que você sentiu para procurar o médico que solicitou esse exame? Aí ele vai falar, eu senti que eu estava com falta de ar, tosse, expectoração amarelada e febre, por exemplo. Aí, ok, você já vai estar buscando os sintomas guias de maneira adequada. E pacientes avançados na propedêutica, né? Muitas vezes, quando a gente dá aula para o quarto, quinto período de semiologia e a gente leva eles à beira do leito para fazer uma anamnese de um paciente internado, muitas vezes esse paciente já está internado há 2 semanas. Ele já passou por várias daquelas etapas, já fez anamnese, já fez exame físico, já fez uma lista de problemas, já teve seus diagnósticos diferenciais dados, já fez muitos dos exames complementares. Por vezes ele já tem diagnóstico, já está fazendo um tratamento, você só está avaliando a evolução do paciente internado. Então, muitas vezes, o paciente já está avançado na propedêutica. Você tem que treinar os seus alunos, e você, como aluno, também deve treinar, a filtrar essas informações. Tudo bem, você está aqui já tomando antibiótico para pneumonia, mas lá atrás, quando você chegou, no momento da sua internação, o que você estava sentindo naquele momento, né? Então, o melhor paciente para fazer anamnese é aquele paciente que não está mexido ainda, né? É o paciente que não está viciado por diagnósticos ou tratamentos, né? E isso é um exercício, muitas vezes, muito difícil no estudo da semiologia e da propedêutica. Mas lembrem disso, temos que estar focados na nossa ordem da propedêutica. Ainda estamos na anamnese, estamos só começando. Vou dar um exemplo para vocês da história da doença atual, né? A gente falou que a queixa principal daquele nosso paciente, né, como exemplo, era olhos e pele amareladas, e que isso nos nortearia para fígado, né? Então a história da doença atual desse paciente ficou: há 1 mês, apresentou prurido pelo corpo inteiro, sem alívio e persistente ao longo do dia, e astenia intensa, não relacionada ao esforço e não melhorada com repouso. Nesse período, notou progressivamente sua pele e escleras ficando amareladas e sua urina se tornando amarronzada e escura. Relatou ainda a presença de diarreia de grande volume, em torno de 6 evacuações diárias, não relacionadas com a alimentação, consistência líquido-pastosa, embranquecidas, sem muco, sangue, pus ou resto de alimentos, acompanhada de dor abdominal difusa e inespecífica. Notou ainda aumento do volume abdominal progressivo. Uma história da doença atual fabulosa, né? Se você fez uma história da doença atual parecida com essa, é fabulosa. Ela é fabulosa por quê? Porque a história da doença atual ela é uma história de sinais e sintomas relacionadas com a doença atual. Existem alguns fatores determinantes para uma boa história da doença atual. O conhecimento profundo dos sintomas, temporalidade. Quando começou? Essa é sempre a pergunta. Quando começou o seu problema? Há 1 mês. Quando começou o seu problema? 2 anos. Você divide isso, né, em doenças agudas e crônicas e subagudas. E a partir daquele seu sintoma guia, que no caso é olhos e escleras amareladas, você vai fazer uma revisão completa daquele sistema cometido. Ou seja, você vai perguntar por todos aqueles sintomas daquele sistema que o seu sintoma guia te levou. No caso aqui, um órgão, o fígado. Então você perguntou sobre prurido, perguntou sobre acolia fecal, perguntou sobre colúria, perguntou sobre icterícia, perguntou sobre esteatorreia e ainda perguntou sobre aumento do volume abdominal, que correlata bem com a ascite, né? Então, um paciente que tem icterícia, logicamente esse paciente ou tem icterícia às custas de bilirrubina indireta, ou ele tem icterícia às custas de bilirrubina direta, chamada síndrome colestática. E dentro da síndrome colestática, ele tem causas obstrutivas e não obstrutivas. E dentro disso, você vai nortear a sua história da doença atual. Calma, não precisem se preocupar. Todas as nossas próximas aulas, nós iremos falar sistema a sistema
Como você realiza uma boa história da doença atual de todos os sintomas guias possíveis e imagináveis. Quando você estudar aí fígado, quando nós estudarmos semiologia do fígado, nós vamos falar de maneira completa como você guiará a sua história da doença atual em relação aos sintomas do fígado. Se esse paciente, por exemplo, tivesse dispneia, você teria que fazer 6 perguntas vinculadas ao sistema respiratório: dispneia, tosse, expectoração, hemoptise, dor pleurítica e febre. Então, cada sistema tem uma sequência de perguntas que você deverá fazer na história da doença atual, e o sistema que você vai escolher para fazer aquela história da doença atual será norteado pelo sintoma guia que você achou na queixa principal. Então, em todas as nossas próximas aulas, nós vamos treinar incessantemente cada um dos sistemas e como você deverá guiar a história da doença atual de cada um deles. Veja, a história da doença atual é o item mais difícil da anamnese, porque ele não tem roteiro. Você faz o roteiro. E também, como sugestão, não deixe o paciente falar livremente, porque ele vai muitas vezes fazer discursos desconexos e longos. Tente utilizar o sintoma guia que ele passou para você e vá guiando as perguntas, ok? Então, não se preocupe com a história da doença atual. Todas as nossas próximas aulas nós vamos focar nisso, né? Então, quais são as características de uma boa história da doença atual? Restrita aos sinais e sintomas relacionados à doença atual, norteado pelo sintoma guia, organizado temporalmente, desprovida de diagnóstico. Não tem diagnóstico, não tem resultado de exame, não tem tratamento. Exame complementar fica lá na frente no exame complementar. Tratamento vai ficar lá na frente no tratamento. Evolução vai ficar lá na frente na evolução. E sem história burocrática. Não é para você ficar contaminando a sua história da doença atual, falando que ele rodou 3 UPAs, foi atendido por 18 médicos, né, e frequentou 3 hospitais universitários. Isso é uma história burocrática. Geralmente, quem gosta de história burocrática é uma pessoa que desconhece, não tem domínio técnico de anamnese e de semiologia, né? E a anamnese ela pode ser seguida por revisão de sistemas. Quando, por exemplo, você pergunta sobre dispneia e faz todas as perguntas respiratórias e o paciente nega tudo, você pode cogitar que essa dispneia pode ser hematológica, pode ser cardíaca, e aí você vai fazer todas as perguntas de sintomas do sistema cardíaco e do sistema hematológico, por isso nós chamamos de revisão de sistema. Guardem aí essa questão da história da doença atual, garanto para vocês, todas as nossas próximas aulas nós iremos focar numa boa história da doença atual e vocês serão também, mais uma vez, bem recompensados. Vamos então à história patológica pregressa. Catapora durante a infância, acne severa durante a adolescência, hepatite A ao final da adolescência, vacinações completas, passou por internações e cirurgias em decorrência de lesões articulares e ósseas durante a prática esportiva, não soube especificar. Diagnosticado com psoríase há 2 anos atrás, nega hipertensão, diabetes, AIDS, HIV, tuberculose, pneumonias, alergias, cirurgias e hemotransfusões e negou o uso atual de medicamentos. Então, a história patológica pregressa ela tem uma sequência, né? Doenças comuns da infância, histórico vacinal, internações e cirurgias prévias, doenças crônicas e seus devidos tratamentos, seus devidos usos de medicamento para essas doenças crônicas, né? Infecções importantes, né, e que poderiam motivar algum tipo de internação. Esses são os principais fatores que envolvem a história patológica pregressa, que nada mais é do que doenças, internações e tratamentos prévios e diagnósticos de doenças crônicas e seus tratamentos atuais. Muita gente confunde, né? A história patológica pregressa são doenças crônicas, né, que o paciente já acompanha, já tem diagnóstico, muitas vezes já faz tratamento. E essas doenças não fazem parte da doença atual. Na doença atual, você pode falar sobre a descompensação de uma doença crônica. Você pode falar sobre sintomas de uma insuficiência cardíaca congestiva descompensada. Você pode falar de edema. Você pode falar de congestão pulmonar, edema agudo de pulmão, dando dispneia, né? Você vai descrever os sintomas, obviamente. Você pode falar sobre dispneia. Você pode falar sobre dispneia paroxística noturna, você pode falar de edema de membros inferiores, você pode falar de síncope, por exemplo, um sintoma de baixo débito, e você não faz nenhuma referência ao diagnóstico de ICC desse paciente.
Você faz referência ao diagnóstico de ICC, que ele tinha previamente, na história patológica pregressa, e muitas vezes você vai falar que ele utiliza algum tipo de diurético, algum tipo de antihipertensivo, ok? Lá no final, lá na frente, nas suas hipóteses diagnósticas, pode ser a hipótese diagnóstica de edema agudo de pulmão por uma insuficiência cardíaca congestiva descompensada. Então, mais uma vez, ressalto, diagnósticos estabelecidos de doenças crônicas ficam em história patológica pregressa. Na história da doença atual, não fica nenhum diagnóstico. A história da doença atual é a descrição de sinais e sintomas vinculados à doença atual. O seu objetivo ao fazer a anamnese é dar justamente o diagnóstico. Se o paciente já tem diagnóstico estabelecido, é lá na frente, tratamento proposto, prognóstico, evolução, beleza? Então, cuidado com tudo isso que a gente vem falando até então. Outro item que também tem um roteiro muito bem encaixado é a história fisiológica, né? Deu um exemplo aí, crescimento e desenvolvimento sem alterações, heterossexual, referindo relações sexuais sem preservativos, apenas com a esposa. E na história fisiológica, a gente acaba falando de crescimento e desenvolvimento, muito superficialmente, talvez dentro da pediatria, da semiologia e propedêutica pediátrica, as perguntas sejam um pouco mais elaboradas sobre a maturação de características sexuais secundárias, sobre a questão do desenvolvimento neurológico, neuropsicomotor, né? Mas aqui, como é a semiologia propedêutica do adulto, muitas vezes a gente vai reduzir essa questão. História sexual, super importante colocar aí na história fisiológica, risco de doenças sexualmente transmissíveis, né? Até para você conhecer, né, os fatores de risco envolvidos com aquele paciente. E também a questão, principalmente na mulher, lógico, né, em relação ao seu ciclo menstrual, em relação a gestações anteriores, abortos anteriores, né, partos que ela teve, viáveis ou natimortos, né? Então, uma característica específica da mulher na história fisiológica. A história familiar e familiar, primeiro a gente faz uma distinção. Familiar é aquele que tem laço genético com você. Seu pai é familiar, sua mãe é familiar, seu irmão é familiar. Sua esposa é um familiar, ela não tem laço genético com você, ou seu marido. O seu enteado ou seu filho adotado, ele é um familiar, tá? Ele não tem laço genético com você. Então, isso dentro da medicina faz total diferença, né? Porque existem doenças genéticas e existem doenças ambientais. O familiar, ele pode te dar uma exposição a alguma doença genética e ambiental também, por que não? E o familiar, não genético, apenas ambiental. Então, no caso aqui do nosso paciente, mãe falecida de câncer retal e pai falecido de aneurisma cerebral, não lembra a idade de ambos ao falecer, né? Então, você vai buscar aí, ó, se câncer retal é um câncer genético, né? Tem outras pessoas da família envolvidas que faz com que você rastreie a possibilidade de uma herança de um câncer familiar, né? O aneurisma cerebral também. Existem síndromes genéticas que cursam com formações de aneurismos, né? Tem mais gente acometido? Com quantos anos se desenvolveu isso? Vai te dar indícios, né, sobre doenças genéticas, também, por que não, doenças ambientais. A mãe faleceu de Covid, o pai faleceu de Covid, e você, semana passada, e você também estava exposto, porque você morava com eles. Então, são informações importantes. Possui 3 irmãos vivos com hipertensão, nesse caso aqui a hipertensão é importante na história da família, um irmão falecido em decorrência de afogamento durante uma crise convulsiva, uma fatalidade, ou talvez esse irmão tenha tido o diagnóstico de epilepsia, e aí você pode tentar rebuscar um pouquinho mais sobre essa doença desse irmão falecido. Possui esposa e 2 filhos saudáveis, um de 6 e outro de 12 anos. Então, esse é um exemplo de uma história familiar e familiar e como você busca dentro desse ambiente familiar e familiar doenças ambientais e doenças genéticas. A história social, a história da pessoa, vai estar mais vinculada a como essa pessoa vive, quais hábitos ela tem, né? Quais vícios ou quais virtudes ela tem. Então, por exemplo, aqui, um tabagista eventual dos 19 aos 21 anos, né? A história tabágica, sempre começando aí na história da pessoa. A história do etilismo, né? Esse paciente com etilismo social. O tipo, né, de bebida, cerveja e caipirinha. Seria bom que ele quantificasse, ó, bebe aí 3 litros de cerveja por semana, bebe aí 1 litro de vodka por dia, 1 litro de cachaça por dia.
Seria bom quantificar. Porque a gente sabe, né, que em relação ao etilismo existem exposições de risco. Indivíduos que ingerem mais de em torno de 80 gramas de álcool por dia estão em risco de doenças vinculadas ao consumo de álcool, como, por exemplo, a cirrose alcoólica, né? Nega a utilização de drogas ilícitas, usa cocaína, fuma maconha, injeta heroína, é importante você saber, né? Mora em casa de alvenaria com saneamento básico e água encanada, né? As condições sanitárias do ambiente que aquele indivíduo mora pode colocá-lo em algum risco de doenças, principalmente infecto-contagiosas e doenças parasitárias, né? E até mesmo tóxicas, causas tóxicas. Não possui animais no intradomicílio e peridomicílio, questionando aí sobre possíveis zoonoses. Aí que vem aquela história, conhece o barbeiro, já tomou banho de rio com caramujo, né? São regionalismos, né? São exposições de risco para determinados pacientes de determinadas regiões. Você pode omitir essa pergunta ou você pode fazer essa pergunta de acordo com o caso que está sendo estudado. E a identificação vai te ajudar muito lá atrás, onde esse paciente mora, onde ele morou, onde ele nasceu, né? E vai fazer sentido você fazer determinada pergunta ou outra. Acabamos colocando a questão da religiosidade, né, e da religião aqui na história social, mas poderia estar na identificação. Cristão com bom relacionamento familiar e o desejo do paciente. Ele quer melhorar para voltar aos filhos e manter a vida com normalidade. Os anseios do paciente, às vezes, é importante colocar ali na história da pessoa, principalmente vinculadas às internações. Então, a história social da pessoa busca exposições ambientais a doenças, principalmente, tanto no meio, quanto das pessoas que convivem, quanto dos animais que ele também convive, e em relação aos seus hábitos. Então, qual é o resumo do nosso caso apresentado como modelo para estudo aí do roteiro da anamnese? É um homem de 49 anos relatando ter percebido há um mês o aparecimento de icterícia, colúria, acolia fecal, esteatorreia e prurido, o que perfazem a chamada síndrome colestática, que nós vamos estudar aí ao longo do nosso curso. Além de aumento do volume abdominal, que você questiona, ascite, será que é uma ascite? Possui o diagnóstico de psoríase, lá na história patológica pregressa, não faz nenhum tipo de tratamento específico e tem um consumo apenas eventual de bebidas alcoólicas. Então, esse é um bom resumo da anamnese desse paciente. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham entendido, né, nessa aula como é o esqueleto básico de uma anamnese e como são os roteiros de uma boa identificação, como se escolhe uma boa queixa principal, de como se faz um bom roteiro de história patológica pregressa, história fisiológica, história familiar e familiar e a história social. A história da doença atual nós iremos estudar longamente, sistema a sistema, nas próximas aulas e tenho certeza que vocês vão ficar craques em dar diagnósticos pela anamnese. Baixe o seu Medcode, não esqueça, nós estamos sempre lá com conteúdo de alta qualidade em medicina, tanto para alunos quanto para residentes, quanto para médicos, especialistas e generalistas. Um forte abraço e até a próxima.